Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguir em Contato, como permanecer jovem e útil por toda a vida. Como se manter jovem e útil por toda a vida. É sobre isso que quero que falemos. E alguém diz, isso é uma bebida? Não. É uma pílula? Não. É como um curso ou exercício? Não. Bem, o que é? É o que eu quero compartilhar. E eu quero que você abra no 92º Salmo. E nesse Salmo 92, acho que o Senhor nos apresenta uma ideia de como realmente podemos viver jovens e úteis por toda a vida. Muitas pessoas só querem viver muito. Se você não é útil, de que adianta viver muito? Como você permanece útil e jovem todos os dias de sua vida? Olhe para esse Salmo 92 e vamos começar no versículo 12. A Escritura diz: o homem justo florescerá como a palmeira. Ele crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Eles florescerão nos átrios do nosso Deus. Eles ainda darão frutos na velhice. Estarão cheios de seiva e muito verdes, para declarar que o Senhor é reto. Agora, eu acredito que essa passagem é uma chave para ser útil em qualquer idade da nossa vida. E você vai notar como ele começa isso. Ele diz, o homem justo, não qualquer pessoa. O justo florescerá como a palmeira. O que ele quer dizer com justo é uma pessoa que é piedosa. Não qualquer pessoa, mas uma pessoa piedosa. Vai florescer, ou seja, será abundante em tudo que está acontecendo em sua vida, como a palmeira, como um cedro no Líbano. Agora, as palmeiras que eles estavam falando eram tamareiras, elas chegam a 4 ou 20 metros ou mais. E se você pensar em uma palmeira que produz tâmaras, ela tem frutos, e eles usam as folhas para construir cercas de parte da casa, no telhado de sua casa e assim por diante. Então, os cedros do Líbano crescerão e podem crescer até 36 metros de altura, 9 metros de largura, e todos os seus galhos são retos. É uma visão majestosa ver uma dessas árvores. Então ele diz, o homem justo florescerá como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor. Eles florescerão nos átrios do nosso Deus. Isso significa que haverá abundância, alguma coisa acontecendo. Incrivelmente acontecendo. Eles ainda darão frutos na velhice. E devem estar cheios de seiva e muito verdes. Eles vão crescer e eles não vão parecer assim tão velhos, cheios de seiva e muito verdes, falando de força, fecundidade e saúde, para declarar que o Senhor é reto. Então, a questão é, quantos de vocês realmente acreditam que Deus espera que você seja útil todos os dias de sua vida? Ok, e como fazemos isso? O que eu quero fazer é dar a vocês o que acredito ser a chave para tornar isso verdadeiro. Então, eu quero que você anote essas frases simples que eu vou te dar. E eu quero que pense nelas baseada em sua vida. Então, eu não quero que você pense nisso como um sermão, eu quero que você pense nisso como uma palavra de instrução. Como você pode viver mais e ser mais útil. Agora, eu sei que Deus é quem toma a decisão final sobre quanto tempo vivemos. E algumas pessoas não foram feitas para viverem, tanto quanto as outras. Mas vamos só dizer que você é quem você é, e você não sabe quando vai morrer. Então, enquanto você e eu estivermos vivos, temos a responsabilidade de darmos frutos todos os dias de nossa vida. E às vezes me pergunto se algumas pessoas encurtam suas vidas porque elas não são úteis, elas chegam a um ponto da vida e dizem, bem, eu tenho 55, eu tenho 62, vejamos, tenho mais 7 anos de vida, então, terminado. Deixe-me te dizer algo, quando você diz ao seu corpo que terminou, seu corpo começa a quebrar. Porque a sua mente manda ao seu corpo uma mensagem, em 7 anos, terminei. Terminou de fazer o quê? Deus criou você e eu para darmos frutos
todos os dias de nossa vida. Não importa quanto tempo seja, eu acredito que se você dá frutos, isso vai prolongar sua vida, humanamente falando. Então a questão é: o que é essencial para tornar sua vida útil todos os dias de sua vida? E o primeiro e muito importante é: continue aprendendo. Quando você para de crescer, para de aprender. Quando para de aprender, você meio que começa a decair um pouco. Você deve aprender a como se manter saudável. E você diz: bem, como eu faço isso? Com uma dieta adequada, exercícios e descanso é parte disso. Ou seja, não somos saudáveis por acaso. É aprendendo algumas coisas importantes na vida que realmente fazem a diferença. E quando nós aprendemos, algo acontece em nossa vida. Por exemplo, vivemos em uma época que tivemos que continuar aprendendo. Porque quando eu nasci, não havia computadores que eu conhecesse. Em 1932. Então, voltamos e você olha para a sua vida e pensa em todas as coisas que você teve que aprender, que seus antecessores e seus pais não tiveram que aprender porque eles nem mesmo existiam. Então, se você vai ser útil por todos os dias da sua vida, tem que estar disposto a continuar aprendendo. Então, eu diria simplesmente que um cérebro preguiçoso é um cérebro envelhecido. Você não quer aprender, o que acontece? Você começa a decair. Então, há uma coisa interessante e empolgante sobre aprender coisas na vida, não importa quem você seja e que idade você possa ter. Então, eu diria que no topo desta lista está o aprendizado da palavra de Deus. Aprendendo a citar um versículo das Escrituras, se não puder aprender todos, aprenda pelo menos este. Jesus chorou. Se não consegue aprender isso, não consegue aprender nada. Então, o primeiro passo, lembra que falamos de permanecendo útil todos os dias de sua vida. Número 1, continue aprendendo. Número 2, continue amando. O amor é uma parte muito importante de nossa vida. E no Antigo Testamento, em Deuteronômio, Deus nos ordena a amá-lo. Deus nos ordena a amá-lo de todo o coração, com toda a nossa alma e força. E Jesus falou sobre amar uns aos outros. E eu acredito que a própria experiência de amar alguém é como um fluxo em sua vida. É como se amar fosse uma expressão de algo dentro de você que você nunca quer parar. Por exemplo, se não há amor, há amargura, ressentimento, hostilidade ou ódio, tudo que prejudica a vida emocional e mental da pessoa. Deus nos fez para amar uns aos outros. Ele nos fez para amá-lo. Amar é uma parte muito importante de permanecer jovem todos os dias de sua vida e de ter o espírito que promove uma boa saúde. Então, é claro, existe toda a ideia de se manter sorrindo. Agora alguém diz: o que isso tem a ver com ser útil? Quando uma pessoa está rindo, algo está acontecendo dentro dela. É como se tudo fluísse. E quando você ri, por exemplo, você ri pela sua barriga. Ho, 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 ho. Você ri. O que acontece? Algo acontece com você. E quando há riso, e há amor, e há alegria, seu corpo vai responder de acordo. Mas se você está tenso e você não está sorrindo, e se você apenas pensar no que acontece com todo o seu sistema nervoso, quando você não pode rir, e alguém diz: bem, eu não tenho nenhuma coisa para rir. Sim, você tem. Pense bem, você tem. Há momentos que não temos vontade de rir. Mas deve haver alegria do Senhor em nossa vida. Quando você tem a alegria de Jesus em sua vida, você tem muito do que rir, na verdade. Cristãos têm mais motivos para sorrir. E quando você pensa em todas as coisas boas que Deus fez e está fazendo em sua vida, você pode contrariar algumas coisas difíceis, mas há muita coisa para se sorrir. Mas se não pode sorrir, coloque assim: se você não pode sorrir, não tenho tanta certeza se você tem amigos. Quem quer ficar perto de um resmungão todo o tempo, sempre franzindo a testa, tem sempre algo errado? Quando você diz: vou te contar uma coisa boa, não estou interessado. Bem, quando as pessoas têm essa atitude, acredito que seu sistema nervoso é afetado, todo o seu sistema é afetado. Acho que tem algumas coisas simples que Deus colocou em nossa vida. E no processo de exercitá-las, vamos viver mais.
Então você diz: pode provar isso? Bem, até agora eu posso. Até agora eu posso. E uma das coisas que eu amo sobre meus amigos é que estamos sempre cutucando um ao outro, e um dos meus amigos e todos, acho que todos estão sentados aqui nessa manhã, nem todos meus amigos, mas estamos sempre cutucando um ao outro sobre algo, estamos sempre rindo. E eu acho que libera o seu sistema nervoso. Então você pode dizer: eu não tenho nenhum motivo para rir. Bem, faça algo. Invente alguma coisa. E assista algo que vai te fazer rir. E às vezes você encontra pessoas que são apenas rígidas. É como se elas pensassem que é pecado rir. Cristãos devem ser as pessoas mais felizes do mundo. Porque temos mais motivos para agradecer. Então, há uma outra e continue deixando. Você diz: bem, deixando o quê? Isso é muito importante. Continue deixando suas preocupações para trás. Não arraste os problemas de ontem para hoje. E não arraste situações e circunstâncias e conversas e incidentes que ocorreram em seu passado. Eu poderia pensar em coisas da minha vida que não eram as mais agradáveis de todas, mas você não precisa pensar nisso. E eu amo que Pedro diz no primeiro capítulo, quinto capítulo e o versículo 7, em 1 Pedro, ele disse, por exemplo: lance todas as suas ansiedades sobre ele porque ele cuida de você. Ou seja, Deus diz, quando você tem preocupações e fardos e mágoas ou o que quer que seja, ele diz: lance-os sobre o Senhor. Em outras palavras, apenas solte-os. Então, quando falamos sobre deixar, há pessoas que vivem com um retrovisor na vida. Veja o que acontece. Eles sempre podem trazer alguma coisa e muitas vezes estão procurando por simpatia. Ou o que quer que seja. Bem lá atrás, todos podemos trazer algum lixo em nossa vida, mas devemos viver todos os dias deixando isso para trás. Nós não temos que pensar nisso. Deus não quer que pensemos em todas as lutas e dificuldades. Pode haver momentos em que uma palavra de testemunho sobre como Deus fez você passar por isso, mas você não arrasta contigo. Vou te fazer uma pergunta. Há alguma coisa no seu passado que você arrasta com você? Se faz isso, isso te atrasa. Afeta a sua atitude. Afeta todo o seu sistema emocional. E acredito que afeta a sua saúde. Deus quer que nós deixemos nossos fardos para trás. E algumas pessoas projetam não apenas coisas que aconteceram no passado, pois vai piorar, sabe disso? Não, você deixa tudo isso para trás e pensa no que Deus está fazendo em sua vida. Então, é claro, não só continue deixando, mas continue desejando. Mas o que você quer dizer com isso? Bem, simplesmente isso. Você tem que continuar sonhando. Uma pessoa que não sabe sonhar não vai aproveitar a vida por muito tempo. Você tem que continuar sonhando. Isto é, com o futuro, e nunca parar. E alguém diz: bem, sabe, nesse ponto da minha vida, eu não vejo nada para sonhar. Bem, comece a pensar nisso. É uma questão de atitude. Ninguém pode impedi-lo de sonhar e você diz: bem, eu só não acho que eu posso fazer isso e aquilo. Bem, por que você não para de pensar nisso? E pense nas coisas que você pode fazer. E não se trata apenas de ter uma atitude positiva, é uma questão de ser, veja isso, um filho de Deus. Concorda com isso? Diga amém. E você é habitado pelo Espírito Santo, amém? Então todo o poder existe dentro de você, amém? Então não viva no passado pensando no que você não pode fazer. Você pode fazer qualquer coisa que Deus te chamou para fazer. E não subestime Deus. Se você concorda que o Espírito Santo vive em você, se você concorda que Deus está em você, então não ponha Deus quanto ao que Ele não pode fazer. Porque Ele pode fazer qualquer coisa e tudo que for da sua vontade para a sua vida, alguém pode dizer: bem, essa não é a vontade de Deus para a minha vida. Como você sabe? Já perguntou a Ele? Agora, em volta do meu computador, tenho todos esses ditados que me impressionaram e me afetaram. E eu contei outro dia e tinha 25. Bem, eis aqui um deles. Você é jovem e útil, ouça isso, você é jovem e útil em qualquer idade. Se ainda está planejando o amanhã, você deveria escrever isso. Ouça, você é jovem e útil em qualquer idade. Se você ainda planeja o amanhã, isso significa que você ainda sonha. Significa que está planejando, olhando para frente.
Então, qualquer que seja a idade, não desista. Não pare, não desista. Só pense em o que eu gostaria de fazer? O que eu acredito que Deus quer que eu faça? Então, continue desejando e continue olhando. Bem, você diz olhando o quê? O seu melhor. Já me ouviu dizer pareça o melhor, faça o melhor, seja o melhor. Eu acho que, em outras palavras, veja isso. Se você acha que parece o seu melhor, você vai agir de forma diferente, certo? Senhoras, isso é verdade ou não? Com certeza. Você acha que seu cabelo está perfeito? E você está indo bem, você está parecendo bem. Você vai agir de forma diferente, então pareça o seu melhor, faça o seu melhor, seja o seu melhor. Então, é claro, continue labutando. Isto é, trabalhando. Um dos meus professores favoritos do seminário estava ensinando em seus 90 anos. Eu amei. A primeira vez que eu vi, eu amei. Porque ele continuou. Agora, ele não correu, ele andava devagar. Mas era um homem incrível. Um homem de Deus. E aqui estava ele naquele momento de sua vida. E eu me lembro de Bertha Smith, que foi missionária na China por 40 anos. Quando ela estava com seus 90 anos, ela já tinha, em seu calendário, vezes que ela ia falar até a idade de 95. E eu sei que é totalmente verdade. Eu digo às pessoas não se aposentem. Se significa parar e não fazer nada, você pode mudar algo. Na Bíblia, apenas os sacerdotes podiam se aposentar. Eles começavam aos 25 e aos 50 terminavam. Mas a Bíblia não ensina aposentadoria. A Bíblia nos ensina a sermos frutíferos e, como dissemos, todos os dias de nossa vida é para contar para algo na vida de alguém. Então, seguimos trabalhando. Quando você diz em sua mente e você pensa e diz, bem, é isso, desisto, sem mais trabalho, eu agora só vou... Você envia ao seu corpo uma mensagem. E essa mensagem é tudo acabou. Não preciso trabalhar como tenho trabalhado. Isso não é de Deus. Devemos vivê-lo até o último dia de nossa vida. E assim, continuar trabalhando é uma parte muito importante. E, se você pense nisso, quanto mais você vive, sua fé deve ser maior, sua confiança deve ser mais forte. As coisas que fazemos, talvez faríamos melhor do que já fizemos antes, então... Trabalhando, continue trabalhando. Então, é claro, continue se apoiando. E nós nos apoiamos no Senhor, que significa que confiamos nele, nós acreditamos nele, ele nos ouve e atende nossas necessidades, nos apoiamos nele. Ou seja, devemos viver todos os dias, crendo nele, dependendo dele. E reconhecendo o fato, Senhor, estou confiando em Ti mais um dia. O que está dizendo é, eu estou me apoiando em Ti para me dar sabedoria e direção para a minha vida e orientação. Então, quando eu penso nisso, eu penso no que a Bíblia diz, e no Salmo 37, 3 vezes, não se irrite, não se irrite, não se irrite. Como crentes, nós temos Cristo vivendo em nós pelo Espírito Santo. Realmente nos apoiamos nele. Realmente confiamos nele. Sim, acreditamos nele. Então, isso é o que Deus quer que a gente faça. Ele quer que nos apoiemos nele, Ele quer que confiemos nele, Ele quer que creiamos nele. Ele quer que venhamos a Ele reconhecendo que somos dependentes dele, porque Ele deseja ser tudo para nós que precisamos em nossa vida. Então, é claro, continue ouvindo. E essa é uma das mais importantes, continue ouvindo. Aprenda a ouvir a Deus. E muitas pessoas passam a vida dizendo, bem, Deus nunca disse nada para mim, sim, Ele disse. Você pode não ter ouvido, pode não ter obedecido, Ele não falou com você de forma audível, mas Deus fala conosco. E Ele quer que ouçamos a Ele. Por exemplo, como você encontra a vontade de Deus? Tem que ouvir a Ele. Como você sabe o que fazer ao tomar decisões críticas em sua vida ou decisões simples? Você o ouve. E como você o ouve, fique quieto. Como você o ouve, entra na palavra e pede a Deus para falar em seu coração. E eu acho que a lição mais importante na vida cristã é aprender a como ouvir a Deus e saber que você está recebendo direção para a sua vida
a confiança para saber o que fazer a seguir, aprender a ouvir a Ele, é certamente essencial para viver uma vida piedosa, uma vida útil, uma vida lucrativa. Ouvindo-o, você pode conhecer alguma dessas coisas, mas aprender a ouvi-lo. O que Deus está dizendo? Como Ele está dando direção para a minha vida neste momento? Aprendendo a ouvi-lo. E então, se eu vou continuar no caminho certo, e veja isso, se eu vou andar na vontade de Deus, tenho que ouvi-lo. Se eu vou tomar decisões sábias, eu tenho que ouvi-lo. Se eu vou ter relacionamentos corretos com outras pessoas, tenho que ouvi-lo. Se eu tenho que evitar ceder à tentação, eu tenho que ouvi-lo. Se vou ter minhas necessidades satisfeitas, tenho que ouvi-lo. Você pode pedir o que você quiser, mas aprender a ouvir a Deus é, com certeza, o básico de tudo. Como você vai ser salvo? Você vai ser salvo ouvindo a convicção do Espírito Santo que o convenceu do seu pecado e disse que se você morrer sem Cristo estará perdido. Você ouviu e se salvou? Você ouviu quando chegou a hora de convencê-lo sobre seu pecado e você quer ir para o céu quando morrer? Bem, nós o ouvimos sobre tudo. E quando você começa o dia de folga, todas as manhãs você deveria estar ouvindo a Ele: Senhor, fale ao meu coração, dá-me orientação para hoje, torne-me sensível hoje ao que acontece ao redor de mim. Torne-me sensível, Senhor, às pessoas que eu encontrar, como devo responder, se houver alguma necessidade, algo que eu possa dizer ou fazer. Senhor, me ajude a saber ouvir para algumas coisas que preciso evitar. Aprender a ouvi-lo é totalmente essencial. Porque, veja, você não tem um espírito de discernimento realmente, a menos que você saiba como ouvi-lo. Devo fazer isso ou não devo? Ouvir a Ele. Então, estamos falando de ser útil todos os dias de sua vida. Aprender a ouvir a Deus é totalmente essencial. Porque o que acontece? Bem, digamos que você seja casado. Como vai construir um relacionamento íntimo com sua esposa? Ou seu marido? Você aprende a ouvi-lo. Como você vai criar filhos piedosos? Você aprende a ouvi-los, ensina-os a ouvir você e ensina-os a ouvir a Deus. Ouvir é essencial para cada aspecto da nossa vida. E é certo que se vamos ser úteis todos os dias de nossa vida, vamos ter que aprender a ouvir a Deus. Porque Ele vai nos dizer o que fazer e o que não fazer, o que evitar e o que buscar. Deus está sempre falando aos seus filhos. E à luz do que dissemos, veja esse versículo. O homem justo vai florescer como a palmeira. Tamareiras. Cresce forte como um cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor. Eles florescerão nos átrios do nosso Deus. Eles ainda produzirão frutos na velhice. Estarão cheios de seiva e muito verdes. Isto é, forte, frutífero e saudável, para declarar que o Senhor é reto. E eu simplesmente disse a você hoje, eu acredito que esse é o caminho de você se manter forte e saudável, ou possível, e ser útil todos os dias de sua vida. Não faz diferença onde você está agora. Você pode começar hoje e pedir a Deus: Senhor, eu quero que você me faça sensível todos os dias a todas essas atitudes, porque é isso que eu quero em minha vida. É uma decisão que você toma. E começa com você confiar em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Esse é o começo. E quando você começa a aprender a ouvir, e se você nunca confiou nele como seu Salvador, você provavelmente nem vai tentar o que eu compartilhei com você hoje. Mas peça ao Senhor Jesus Cristo para perdoá-lo dos seus pecados, entregando a sua vida a Ele. E então dizer: Senhor, eu quero que minha vida conte todos os dias. Eu quero ser útil por todos os dias da minha vida. Me mostre como fazer isso. E eu creio que se você nunca confiou nele como seu Salvador, você será sábio para tomar uma decisão neste dia. Jesus perdoa todo o pecado. Ele vai te pegar de onde você está. E se você confiar nele como seu Salvador pessoal hoje, ouça, comece com esta lista. Hoje, sua vida vai mudar a partir de hoje, se você permitir que ele trabalhe em sua vida. Amém? E Pai, quão gratos nós somos, que você está mais do que disposto a nos dar o seu melhor,
Eu oro para que todas as pessoas que ouvem essa mensagem lembrem-se cuidadosamente de ouvir a Ti e obedecer a Ti. Essa é a chave para a vida no seu melhor. Não importa quem somos. Então queremos dizer que Te amamos e louvamos por ser paciente conosco, por nos guiar, nos ajudar, por nos dar a provisão e por nos dar esse incrível e indescritível presente, que é a vida eterna. Dizemos, louvado seja o Seu santo nome, Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus e suas orações e ofertas fiéis.